Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, a socialite carioca Titi Fontinelli foi atacada pelo soca-fundo, despertando as autoridades de Pitubinha. O ataque iniciou uma investigação em busca da criatura e da socialite que quase não chegaria a lugar nenhum, mas que acabou chegando sim, quando a descoberta de tatuagens tribais na lombar de outros sobreviventes do soca-fundo deram a entender que um detalhe deixado para trás na mata, no caso, um corpo com a mesma tatuagem, talvez seria importante no desenrolar do processo. Eu sou Lucas Marçal e esse é o segundo episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu o episódio anterior, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o início. Quando a polícia de Pitubinha do Rio Bobo achou o corpo de um idoso na mata durante as buscas pela socialite Titi Fontinelli pelo soca-fundo que aterrorizava a região, o primeiro impulso foi o de deixar o corpo no mato e focar no que importava. Porém, com a descoberta de que outros sobreviventes do soca-fundo encontravam tatuagens tribais em suas lombares quando recobraram a consciência, a mesma tatuagem vista no corpo do idoso na mata, ficou claro para o delegado Rogério Figueiredo que seria necessário encontrar o idoso novamente. Pelo menos é o que ele afirma em uma entrevista para o Correio Pitubense do dia 3 de julho de 1986. Como o dia 4 de julho daria numa sexta-feira, a polícia aguardou o fim de semana e na segunda, dia 7, de manhã bem cedinho, as buscas pelo idoso, por Titi e pelo soca-fundo continuaram. Dessa vez, o delegado Figueiredo não contou com a ajuda dos voluntários da cidade, mas o mateiro aposentado conhecido como Seu Tunico, chantageado e ameaçado de morte pelos policiais, acompanhou as buscas, conhecendo aquela mata com a palma de suas mãos. Enquanto isso, o efetivo da prefeitura improvisou um palanque na praça de Pitubinha, onde o prefeito Juca Menestrel faria um pronunciamento ao meio-dia. Pelas reportagens da época que eu pesquisei, parece que, mais uma vez, o povo de Pitubinha demonstrou seu espírito desconfiado e a primeira reação das pessoas foi evitar a praça. Quando os funcionários da prefeitura insistiram na presença de todos, a segunda reação da população foi incendiar o palanque. À tarde, um segundo palanque foi construído e a terceira reação da população foi incendiá-lo também. Um quarto palanque foi construído às pressas e colapsou, matando 2 pessoas e ferindo o prefeito. Mais tarde, o povo finalmente se reuniu diante do quinto palanque para ouvir o que o prefeito ferido tinha a dizer. Em sua biografia, O Herói do Rio Bobo, que ninguém comprou, Menestrel afirma que a sua intenção nessa ocasião era de dar segurança ao povo da cidade, que suspeitou da abordagem da polícia do delegado Rogério Figueiredo. Ainda seguindo as memórias de Juca Menestrel, o pronunciamento do prefeito começou. Os relatos de quem estava presente naquele dia são emocionantes. Conta-se que, um a um, os habitantes de Pitubinha levantaram suas mãos, disseram seus nomes em voz alta, relataram que parte de seus corpos havia sumido e mostraram tatuagens tribais nas suas lombares. Naquele momento, Pitubinha do Rio Bobo foi uma só, e o consenso é que aquilo acabou fortalecendo a crença de que, unidos, eles poderiam capturar o soca-fundo antes que mais pessoas sofressem. Mas esse sentimento de esperança foi dando lugar à apreensão conforme as horas se passavam e a polícia não voltava da nova busca. No início do dia 8 de julho de 1986, ficou claro. Todo o batalhão da polícia de Pitubinha do Rio Bobo havia desaparecido. Será que os 3 policiais se tornaram vítimas do soca-fundo? Com o desaparecimento da polícia, as buscas pelo soca-fundo e por Titi Fontinelli foram interrompidas quase que por completo. Enquanto isso, as notícias sobre o que aconteceu na cidade não pararam. O caso da socialite desaparecida chegou às redações de diversos órgãos da imprensa brasileira.
2 semanas depois do sumiço da polícia, na manhã de 21 de julho de 1986, o povo de Pitubinhazinha do Riozinho Bobinho viu a poeira da estrada subir com a chegada de diversas equipes de reportagem. Disse que as combis paravam na praça da cidade e que delas saíam pessoas com roupas futuristas e aparatos tecnológicos desconhecidos. Nossa história pede que eu destaque 3 dessas emissoras. A TV Maniçoba, emissora afiliada do Sistema Brasil de televisão no interior de São Paulo, enviou uma equipe de reportagens liderada pelo repórter Dudu de la Fonte, que ganhou notoriedade na cobertura das enchentes de 1982 que destruíram a cidade de Sacadinha da Boa Moça. O jornal Estado de Monas, o primeiro jornal homossexual de Belo Horizonte, enviou a repórter Litoca Moretti, famosa nos anos 60 pela cobertura do beijoqueiro da meia-noite. E a Rede Terra Plana enviou uma grande equipe liderada pelo jornalista JP de Cesare, que desvendou o escândalo do Mudinho do Planalto durante o governo Jânio Quadros. Essas 3 equipes chegaram praticamente juntas à cidade, e foram os primeiros fregueses do Bar Amigos de Melquisedeque. A essa altura, é importante apresentar ao ouvinte esse que era um dos maiores pontos de encontro do povo pitubense. O holandês Vanderlei Melquisedeque, que chegou ao Brasil durante a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro, teve uma vida longa e cheia de aventuras por todo o continente sul-americano, mas foi na pacata feitoria de Pitubinha do Rio Bobo que ele escolheu passar seus últimos dias. Foi ali que Vanderlei se casou com Catarina Despacito, uma cabocla local, e foi ali que ele abriu uma mercearia que, depois de sua morte, foi administrada por Catarina e frequentada pelos amigos do falecido holandês. Os séculos se passaram e a propriedade resistiu. Eu não sei se essa história é verdade. Afinal, o nome Melquisedeque não tem nada de holandês. Mas uma pessoa na internet me falou com confiança e eu acreditei. Em 1986, o dono do bar Amigos de Melquisedeque era Raimundo Nogueira, conhecido como Francesinha. Pelas fotos que eu encontrei do 50º campeonato de Kika Maruja ocorrido no bar em 1982, parece uma espelunca como outra qualquer. As paredes são de madeira escura, uma delas enfeitada por um grande crânio de boi. Mesas e cadeiras simples de escola plural trazem cor ao ambiente. Tudo de extremo mau gosto. Nas fotos, Francesinha toca os negócios do balcão. Sua esposa, Dona Eutanásia, serve a freguesia. Foi ela quem atendeu as equipes de reportagem que chegaram naquele dia 21 de julho, além de várias das figurinhas carimbadas da vida boêmia de Pitubinha do Rio Bobo naquela manhã de segunda-feira. Além dos repórteres, o bar teria recebido o vaqueiro Ciromar Doule Duas, os agricultores Zequinha Feingler, Severino Schumacher e Murilo Morelenbaum, o boiadeiro McLaren, o ex-pastor e então assassino de aluguel conhecido como Queijadinha, o tatuador Bob Lafayette, as irmãs sapateiras Célia e Cecília, conhecidas como Irmãs Bigode, e o hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic, famoso pelo truque da mãozinha. Os novos fregueses aguçaram a curiosidade dos locais, e o espírito era de festa e confraternização, mas quem estava mais atento conta que, desde o início do dia, era possível notar um clima de rivalidade entre as equipes de reportagem. Foi provavelmente esse clima de rivalidade que fez com que uma confusão se iniciasse. O tatuador Bob Lafayette contou que viu a justiça. Em depoimento realizado no dia 21 de julho de 1986, o depoente afirmou que logo que chegou ao bar, notou que as equipes de jornalismo ficavam de olhadinha umas para as outras. Que num dado momento, o repórter da TV Maniçoba Dudu de la Fonte teria cruzado o bar e desafiado o jornalista JP de Cesare para uma partida de sinuca. Que o jornalista JP de Cesare aceitou o desafio. Que o tempo todo durante a partida, os dois repórteres se provocavam e ficavam duvidando que o outro ia pegar o soca-fundo. Que depois de perder a terceira partida de sinuca, Dudu de la Fonte teria dito que JP de Cesare era uma farsa. Que JP de Cesare então afirmou a Dudu de la Fonte que teria comido a mãe dele de ladinho. Que a partir desse momento, uma briga generalizada tomou conta do bar, com todos os fregueses se envolvendo em socos, pontapés e cadeiradas. Que a pancadaria teria durado até a chegada do aviso do prefeito. Fecha aspas. O aviso em questão teria sido de um funcionário da prefeitura, que convocou toda a cidade para mais um pronunciamento do prefeito Juca Menestrel na praça principal.
Segundo a biografia O Herói do Rio Bobo, foi lá que o prefeito deu uma triste notícia ao povo de Pituba. A festa julina da cidade, uma das poucas ocasiões de confraternização do povo ao longo do ano, seria cancelada, mas o dinheiro economizado seria transferido para uma causa nobre. Os fundos da festa julina seriam usados para subornar o pessoal das zoonoses da cidade vizinha de São Pereirinha do Cuticuti, para que esses profissionais assumissem as buscas pela polícia de Pitubinha, por Titi Fontinelli, pelo Soca Fundo e pelo corpo do idoso misterioso. Na manhã de 22 de julho de 1986, o pessoal das zoonoses de São Pereirinha abandonou o serviço, atravessou o Rio Bobo e foi recebido com bolo de fubá e Coca-Cola na prefeitura. Antes do meio-dia, o grupo liderado pelo concursado conhecido como Cigano Chapuri já estava incomodando os agricultores e moradores de pontos mais distantes da cidade à procura de informações e rastros de suspeitos. Nas horas seguintes, o pessoal da zoonose investigou a mata densa dos arredores de Pitubinha, vendo de perto a beleza selvagem da fauna e da flora da região. Os homens se apequenaram diante dos imponentes morumbuçus arruaça, das austeras mamicas de porca e dos majestosos bumbundaúbas de folhas verdejantes, e viram inúmeros pés de cajus rasteiros, andirobas e ardibutobas, sempre ao som do canto dos jacupembas, socozinhos e mucurus despachantes, e atraindo os olhares curiosos de macacos pregos de crista e dos saguis do bago mascado. Relatos do pessoal das zoonoses atestam que, já perto da meia-noite, o grupo encontrou o que os jovens da cidade de Pitubinha do Rio Bobo chamavam de genipapo dos namorados. Ali, um dos funcionários das zoonoses notou rastros no chão de terra. O grupo se animou. Foi quando o Cigano Chapuri decidiu montar uma arapuca na esperança de que a criatura responsável por aqueles rastros voltasse àquele trecho da mata. O grupo montou a arapuca improvisada e esperou. Enquanto isso, em Pitubinha, o bar Amigos de Melquisedeque ainda estava aberto. Foi também por volta da meia-noite que os clientes de seu Raimundo Nogueira, o francesinha, ouviram o som possante de uma moto se aproximando do bar. O motoqueiro misterioso estacionou sua Harley Softail preta à direita do pangaré quarto de milha castanho chamado Spirit, propriedade de francesinha, e o bar inteiro se calou. O motoqueiro saiu da moto, tirou seu capacete e revelou seu rosto a todos. Era um rosto conhecido. O rosto do famoso ator Paulo Braguilha, ex-marido de Titi Fontinelli. A freguesia ficou surpresa. O cameraman Ciro Tonelada, da equipe de Dudu de la Fonte, saiu correndo do bar e foi até a pousada Recanto do Tapaculo Preto alertar o repórter. Presentes naquela noite afirmaram ao jornal Correio Pitubense que os clientes do bar se aproximaram de Paulo Braguilha e começaram a assediar o artista, pedindo que ele tocasse em seus rostos e assinasse seus seios. Mas o ator chegou à cidade com um propósito. Ele perguntou sobre o caso Titi e sobre como estavam as buscas. Quando soube do insucesso da investigação e do desaparecimento da polícia, Paulo Braguilha se revoltou. O ator declarou que ele mesmo encontraria Titi e que o delegado, o prefeito e todos os responsáveis pela demora no resgate da socialite eram incompetentes e broxas e seriam processados. Mais uma vez, o motor da moto gritou no silêncio da cidade, e Paulo Braguilha desapareceu na escuridão pouco antes da chegada de Dudu de la Fonte, que apareceu correndo ainda de cueca no bar, sendo humilhado pelos presentes e levado de volta às pressas para a pousada Recanto do Tapaculo Preto. Enquanto o ator Paulo Braguilha prometia ele mesmo encontrar sozinho Titi Fontinelli e o Soca Fundo, o pessoal das zoonoses continuava de tocaia perto do genipapo dos namorados. Foi no meio da madrugada que um estalo acordou os funcionários. Algo tinha sido pego. Um dos homens correu até a arapuca e encontrou um bicho arisco e completamente nu. Demorou até que o pessoal das zoonoses notasse que se tratava de ninguém menos que o delegado Rogério Figueiredo. Foi mais ou menos nessa hora, no meio da madrugada, que algo inimaginável aconteceu em Pitubinha do Rio Bobo. Ao que tudo indica, foi quando o Soca Fundo atacou de novo. No meio da cidade.
várias pessoas. Ao mesmo tempo. O episódio que ocorreu no bar Amigos de Melquisedeque é envolto em névoas e mistério. Sabe-se de como tudo começou, e foi com a chegada de um carregamento enorme de bebidas, encomenda de Raimundo Nogueira para a festa julina cancelada. Na manhã seguinte, os trabalhadores de Pitubinha que chegavam à praça da cidade viram um bar de francesinha completamente destruído. Lá dentro, inúmeras latas e garrafas quebradas e várias pessoas foram vistas estiradas no chão. Todas elas com uma coisa em comum: tatuagens tribais nas lombares. Enquanto isso, a pousada Recanto do Tapaculo Preto era acordada pelo som de um motor possante. As equipes de reportagem correram para a rua e lá viram o ator Paulo Braguilha. Na garupa dele, um idoso com roupas de camponês e aparentes 70 a 80 anos de idade deixava aparecer uma tatuagem tribal na lombar. Era um sobrevivente do Soca Fundo. Os repórteres correram até Braguilha e o idoso. Eles não tinham muita esperança de encontrar respostas com o sobrevivente, dado que todas as vítimas do Soca Fundo apresentavam perda de memória de seus ataques. Foi quando o idoso calou a todos. Com um olhar atônito, ele disse: eu se lembro de tudo. No próximo episódio, os eventos no bar Amigos de Melquisedeque são investigados. O delegado Figueiredo faz uma acusação surpreendente e o sobrevivente do Soca Fundo encontrado por Paulo Braguilha se pronuncia. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando essa obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal. Até o próximo episódio.